Você que pode me acompanhar. Abre lá sua Bíblia. Amém? Diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e pelo pecado a morte, assim também foi a morte legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser instituída a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta enquanto não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão e até os dias de Moisés, mesmo sendo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir, a saber, Jesus. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois muitos morreram por causa da desobediência de um só, Adão. E muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para as multidões. Por isso, não podemos comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Versículo 17: pois se pela transgressão de um só a morte reinou, muito mais os que receberam transbordante provisão da graça e o dom da justiça, esses reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um ato de justiça resultou da justificação que traz a vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, todos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça que foi dada para a vida eterna, por intermédio de Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu acho que depois desse texto, a gente podia orar, entregar o microfone e ir para casa. Quando a gente começa a ter um entendimento acerca de quem Cristo é, acerca de quem nós somos em Cristo e acerca do que Cristo quer para a nossa vida, você começa a ver, você começa a entender a palavra de Deus de uma forma totalmente diferente. É incrível que quando você escolhe nascer de novo, quando você escolhe se tornar uma nova criatura, a palavra de Deus começa a fazer sentido na sua vida. Enquanto você não nasce de novo, enquanto você não se torna uma nova criatura, enquanto você não escolhe viver a nova realidade de Deus para a sua vida, a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro confuso, é um livro difícil de se entender, é um livro complicado. Mas a partir do momento que você
aceita entrar para a família de Deus, aceita que Jesus morreu numa cruz para te alcançar, aceita que o plano de Deus é que nós sejamos feitos imagem e semelhança do seu Filho Jesus, você percebe que as palavras dele são simples para a sua vida. Aqui o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e o que ele está querendo dizer com tudo isso aqui que a gente acabou de ler é: através de Adão, nós fomos feitos pecadores. Essa é a realidade do ser humano. Essa é a realidade do homem natural. Através do pecado de Adão, eu fui condenado. Através daquilo que outra pessoa fez, eu recebi castigo. Através do erro de Adão, através da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E quando a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo, ela está querendo dizer na humanidade. O pecado entrou no ser humano, porque nós somos descendência de Adão. Nós nascemos através de Adão. Então aquilo que Adão cometeu sobreveio sobre a nossa vida. Quantos conseguem entender isso? Aquilo que Adão fez gerou um castigo sobre a minha vida. Aquilo que Adão fez resultou o meu nascimento no Brasil e não no paraíso. É ou não é? Se Adão não tivesse pecado, eu tinha nascido no paraíso. Seja lá em qual país o paraíso esteja. Se Adão não tivesse pecado, eu tenho certeza que eu teria nascido na América do Sul. Ou não, vai que o paraíso é por aqui também. É, né? Mas se Adão não tivesse pecado, eu não teria nascido com uma natureza pecaminosa. É isso que eu estou querendo dizer. Mas através do pecado de Adão, através da desobediência de Adão, me sobreveio um castigo. E isso é simples de entender. Através daquilo que Adão fez, eu me tornei pecador. Isso é muito simples de entender. Vocês não têm ideia da quantidade de crentes, da quantidade de cristãos que eu já vi se declarando pecador. Ah, mas eu sou um pobre, coitado, miserável pecador. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Só que a natureza que me torna pecador é a natureza de Adão. Porém, o apóstolo Paulo vai falar aqui aos Romanos que através de um só homem, o pecado entrou na humanidade. Mas esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer que através de um só homem, a saber, Jesus Cristo, entrou a graça, entrou a salvação, entrou a redenção. Só que é muito mais fácil eu acreditar e eu entender e eu tomar para mim que eu sou um pobre, coitado pecador, que eu sou um miserável, que eu sou um coitado, que eu sou um triste, um atormentado, um atribulado, um sofredor. Pontinho, pontinho, pontinho. Mas essa mesma Bíblia, esse mesmo escritor, esse mesmo apóstolo, que nos ensina que através de um homem entrou o pecado, nos ensina que através de um homem entrou a graça. Só que eu, na minha humanidade, no meu entendimento de homem natural, consigo entender
que eu nasci através do pecado. Mas eu não consigo entender ou aceitar que através da obra de Jesus eu fui perdoado. A minha vida foi alcançada. A minha vida foi mudada, foi transformada através de Jesus. Existem dois pontos principais nesse texto. O primeiro ponto fala de Adão. E quando a gente fala de Adão, a gente fala da entrada do pecado no mundo. Quando a gente fala de Adão, a gente fala de uma quebra de aliança. Quando a gente fala de Adão, a gente fala de desobediência. Mas o segundo ponto que esse texto nos fala é acerca de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz que através de Adão o pecado reinou no mundo. Mas através de Jesus a graça se estabeleceu no mundo. A graça se estabeleceu na nossa vida. O que eu e você precisamos entender nessa noite é que nós temos duas escolhas. Viver através da realidade que Adão colocou sobre nossa vida ou sobre a realidade que Jesus colocou sobre nossa vida. Se você escolhe viver sobre a realidade de Adão, você traz sobre a sua vida um peso, um jugo, um castigo. Se você resolve viver sobre a realidade que Jesus te propõe, você escolhe a boa parte. Você escolhe viver sobre a graça. Você escolhe viver através do perdão, através da salvação, através do ato de alguém que te alcançou. Mas pastor, para mim é muito difícil entender e acreditar que através do ato de uma pessoa eu fui alcançado. O nosso entendimento humano tem essa dificuldade. O nosso entendimento humano, ele tem a dificuldade de aceitar algo que é feito para nós de graça. O nosso entendimento humano cria essa dificuldade, essa barreira, essa limitação. E aí é por isso que quando eu olho para a obra de Jesus na cruz, eu não consigo acreditar que aquilo ali me alcançou plenamente. Eu olho para a cruz e eu consigo ter pena de Jesus. Olha o meu entendimento. Eu olho para a cruz e falo: ah, tadinho de Jesus, tadinho do Mestre, morreu. Sim, morreu, porque o propósito era morrer. Sabe por que ele morreu? Porque ele era obediente. Ele morreu porque ele veio para cumprir o propósito e ele resolveu ir até o final. De repente o que você olha e acha que é um sofrimento, para ele foi um prazer. Para ele foi uma satisfação. Porque desde o início ele falava: eu faço a vontade do meu Pai. Eu vim para falar as coisas dele. Eu vim para fazer aquilo que ele me mandou. Jesus nunca se colocou como primeiro. Jesus nunca se colocou em primeiro lugar, igual eu e você costumamos fazer. Eu não quero fazer isso porque eu acho que está errado. Eu não quero fazer isso porque eu acho que não vai ser bom. Porque eu não quero fazer. Porque não é isso que eu quero para mim. Nós temos esse costume, esse hábito de querer fazer aquilo que achamos que é melhor para nós mesmos. Nós temos esse costume. Só que isso é um costume da natureza de Adão. Porque Deus falou para Adão, falou: Adão, não come. Mas Adão escolheu comer. Mesmo Deus tendo falado para Adão: Adão, o dia que você comer, você vai morrer.
O dia que você comer daquela árvore, você vai morrer. O que Adão fez? Comeu. Porque ele achou que seria bom para ele. Ele pensou nele. Deus falou para não comer, mas eu quero comer. Deixar a vontade de Deus de lado para fazer a nossa própria vontade acarretará consequências de desobediência. Quando eu escolho fazer as minhas próprias vontades, eu tenho que ter consciência que isso irá trazer sobre a minha vida a responsabilidade, a consequência da desobediência. E aí, o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso, ele falou muito aqui, você acompanhou comigo o texto que ele falou durante 11 versículos, 10, a respeito disso, sobre um só homem, a partir de um só homem entrou o pecado, mas a partir de um só homem também entrou a graça. Só que ele poderia ter encerrado aí. Seria simples. Ele teria falado, olha, através de Adão entrou o pecado, mas Jesus veio e resolveu tudo. Show, beleza. É isso aí. Mas não, ele sabia que isso aí não seria suficiente para o nosso entendimento. Então ele escreve um texto onde ele repete palavras, onde ele se torna até, digamos, redundante. Ele fala de novo, ele explica, ele fala em outras palavras, ele fala de outra maneira, mas falando a mesma coisa. E o que ele queria falar para mim e para você era, cara, assim como você entende que o pecado de Adão te afeta até hoje, entenda que o sacrifício de Jesus na cruz também te afeta até hoje. Aquilo que Jesus fez na cruz te alcança. Aquilo que Adão fez te alcança, mas aquilo que Jesus fez também te alcança. Escolha por quem você prefere ser alcançado. O que Jesus fez na cruz é maior. Através de Adão entrou o pecado. Através de Jesus entrou a graça. Aí o apóstolo Paulo finaliza o texto dizendo assim, ó. A lei, olha que interessante. A lei, a religiosidade, a tradição foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. A lei só serve para uma coisa, para lembrar dos seus pecados. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que escolhe viver sobre a lei já está condenado. Não tem problema nenhum você querer viver sobre a lei. Não tem problema nenhum você querer viver o Antigo Testamento. Não tem problema nenhum você querer se basear nele para ter o seu estilo de vida. Show. Mas tenha consciência que você já está condenado. As pessoas que viviam no Antigo Testamento, os homens do Antigo Testamento, Adão, Noé, Moisés, Davi e tantos outros, quando eles morrem, sabe o que acontece com eles? Eles vão para um lugar chamado Seio de Abraão. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo para poder se entregar numa cruz, rasgar o véu e dar acesso ao Pai. Antigo Testamento, Deus era Deus. Deus era Senhor. O homem não tinha acesso a Deus. Algumas pessoas selecionadas contavam
no dedo. Tinha uma leve, pouca entrada no local chamado Santo dos Santos. Pouquíssimos tinham entrado nesse lugar. Porque Deus, no Antigo Testamento, era Deus. Aí sabe o que acontece? Deus olha para aquilo ali e vê que aquilo ali não estava dando certo. Porque a partir do pecado de Adão, o homem vivia em pecado. O homem vivia uma vida corrompida, uma vida torta. Lembra daquela canção? Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, sua vida era torta. O homem era torto e por si só não conseguia se endireitar. Aí Deus olha e resolve entregar quem? Resolve enviar quem? Seu filho. E o homem era tão torto, que Jesus teve que vir e ainda nascer numa família de quê? De carpinteiro, para ver se dava jeito no homem que era torto. E aí Jesus vem e já começa a quebrar todos os paradigmas, começa a quebrar todas as tradições e religiosidades. Primeira coisa que Jesus faz, Ele nos ensina um novo tipo de relacionamento com Deus. Aquele que estava tão distante, aquele que era tão longe, aquele que era tão impossível, agora está próximo. Agora está andando no nosso meio. Jesus era Deus conosco. Deus entre o homem. Jesus, Deus dentro do homem. Emanuel. O Deus tão distante agora passa a andar no meio do povo, no meio da multidão. E aí Jesus começa a nos mostrar que o relacionamento entre homem e Deus, homem e Senhor, agora é homem e pai, filho e pai. Jesus nos ensina que o que Deus quer é refazer uma aliança que foi quebrada lá no paraíso. A aliança que foi quebrada no Éden, Deus restabelece através de Jesus. Através de um homem entra o pecado e com ele a morte. Mas através de um homem agora entra a graça e junto com ele a vida eterna. Jesus, ele olha para mim e para você e fala assim: filho, ou melhor, Jesus, ele fala assim para mim e para você: brother, escolhe ficar comigo, escolhe receber o que eu fiz e não o que Adão fez. Jesus olha para a gente e fala: brother, irmão, o nosso Pai mandou eu vir aqui e morrer na cruz para te salvar, para salvar vocês. Cara, o nosso Pai te ama. O nosso Pai, Ele te ama o tanto quanto Ele me ama. Ele viu que vocês estavam perdidos. Ele mandou eu vir aqui para resgatar vocês e eu vim. Cara, imagina Jesus olhando para mim e para você e falando assim: aceita o que eu fiz. Para de carregar o peso de Adão. O que Adão fez ficou para trás. Eu paguei o preço pelo erro de Adão.
o seu fardo pelo meu. Larga a sua cruz. Larga o peso que você está carregando esse tempo todo. Carrega a minha cruz, porque a minha cruz é levinha. Carrega o meu peso. Troca o seu fardo pelo meu. Começa a viver a minha vontade para a sua vida e você vai ver como é que a sua vida vai ser transformada. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí você olha para mim e fala: pastor, então agora eu vou largar isso, então vou largar o pecado, vou largar esse peso, eu vou largar o que Adão fez, porque agora eu quero viver o que Jesus fez por mim. E aí, como é que vai ser esse negócio na minha vida? Cara, Jesus falou, ou melhor, o apóstolo Paulo falou, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você consegue entender isso? Quando a gente traz isso para uma questão gramatical, para uma questão de língua portuguesa. Vou simplificar. O apóstolo Paulo podia ter falado assim: aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Onde abundou o pecado, a graça irá superabundar. Um dia, o apóstolo Paulo falou que onde abundou o pecado, a graça já superabundou. Aonde havia pecado, a graça já se tornou maior. A graça já superou. A conjugação do passado se torna realidade na sua vida no presente. Você não precisa esperar por um futuro distante, por um futuro longe. A graça de Deus vai me alcançar. A graça de Deus vai superabundar na minha vida. Não, a graça de Deus já superabundou na sua vida. Confere aí o que eu estou te falando aí no versículo 20. Aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Sabe a realidade pecaminosa que existia na sua vida? Existe uma realidade de graça muito maior. Pastor, o que é essa graça? A graça é o favor imerecido. Aquilo que você não merece, mas Ele te deu. Você merecia o pecado de Adão sobre a sua vida? Você teve culpa pela desobediência de Adão? Você teve culpa por Adão ter comido aquele fruto? Teve? Sim ou não? Sim ou não? Nós não tivemos culpa do pecado de Adão, mas carregamos o peso do pecado dele. É por isso que Jesus se entregou numa cruz. Porque mesmo que você também não mereça o sacrifício de Jesus, Ele te entregou, mesmo sem você merecer. Da mesma forma que o pecado veio como um peso sobre a sua vida, a graça de Jesus veio como um peso maior ainda sobre a sua vida. Seja você merecedor ou não, Jesus escolheu morrer na cruz por você, sim. O sacrifício dele te alcança e é totalmente suficiente. Pastor, o que eu preciso fazer então, pastor? Apenas creia. Apenas acredite no que Jesus fez na cruz. Assim como você também acredita no que Adão fez. Assim como você acredita que Adão pecou e por causa do pecado de Adão ele foi botado para fora do paraíso. Por conta do pecado dele, ele teve que morrer. Por causa do pecado dele, eu e você carregamos culpa. Por causa do sacrifício de Jesus, você também foi alcançado. O sacrifício de Jesus é suficiente para te alcançar, e te curar, e te libertar, e te salvar, e transformar a sua vida em todas as áreas.
Abre sua Bíblia comigo aí agora em Hebreus, capítulo 10. Vamos entender um pouco mais a respeito da graça. Mas pastor, mas a graça é algo muito difícil de se compreender. Como é que alguém faz algo e isso transforma a minha vida assim, sem eu merecer? Será que a graça realmente é suficiente? Você que trouxe papel e caneta, você que está com o seu aplicativo aí no celular, anota isso. Graça é o favor imerecido. Favor imerecido. Hebreus capítulo 10. Vamos ler mais um pouquinho. Diz assim: considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados pelos seus pecados. Versículo 3. Contudo, essas cerimônias de sacrifício promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo e proclamou sacrifício e oferta, não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecados não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Isso é Jesus falando. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas e holocaustos, ofertas pelo pecados não quiseste, tampouco os deles te agradaste, mas quais foram realizados, e os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou. Vim para fazer primeiro a tua vontade, e assim cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Olha o que o autor está falando. O primeiro padrão, o padrão de oferta, sacrifício e holocausto. E aqui ele está dizendo que Deus não quer mais. Não é mais necessário sacrifícios, holocaustos, derramamento de sangue de animais. E a gente ainda continua vendo pessoas se sacrificando. A cada dia que passa uma novidade. Cada dia que passa é uma nova. Gente, para de dizer que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Para de dizer que o teu sacrifício é maior do que o de Jesus. O sacrifício de Jesus é suficiente. O sacrifício de Jesus basta. E o próprio Jesus diz: não é necessário mais o derramamento de sangue de touros e de bodes, porque se isso fosse necessário, Jesus não precisava ter vindo. Jesus não precisava ter vindo dos céus para a terra para ser crucificado e agora você continua fazendo sacrifício.
Não vou nem ficar falando muito. Gente, o sacrifício de Jesus é suficiente. Toda vez que você faz o sacrifício, achando que para fazer um sacrifício porque eu quero me aproximar de Deus, eu estou fazendo isso, sabe o que você está fazendo? Negando a obra de Jesus na cruz. Toda vez que eu acho que eu me sacrificando, eu vou me aproximar de Deus, eu estou negando Jesus na cruz. Você está sendo pior do que Pedro. É muito fácil criticar Pedro. Ah, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Beleza, mas Jesus conhecia tanto o coração dele que mesmo ele negando 3 vezes, Jesus falou para ele: sobre você eu vou edificar a minha igreja. Ah, porque Pedro andou sobre as águas, mas Pedro tinha pouca fé, porque Pedro afundou. Beleza, vai você e anda pelo menos um pedacinho que ele andou até chegar em Jesus. E outra, ele afundou, mas a palavra vai dizer que Jesus levantou ele de novo e ele voltou andando. E Jesus não carregou Pedro no colo, não. Ele afundou, porque ele fraquejou. Mas quando Jesus pegou ele na mão, ele entendeu que Jesus estava do lado dele. Ele voltou andando sobre as águas de novo. Aí o autor está dizendo aqui que não é necessário, porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Amém. E aí eu insisto em me sacrificar. Ah, eu vou fazer um sacrifício aqui por causa desse propósito, eu vou fazer isso aqui, beleza. Volta no tempo e fala assim: Jesus, crucifica não, cara, fica aí mesmo, entendeu? Volta para o Pai, que eu vou continuar fazendo sacrifício. Só está faltando ver na igreja agora o pessoal cortar a cabeça de bode, sacrificar carneiro, ovelha. Só está faltando isso dentro das igrejas, porque os outros sacrifícios continuam acontecendo, continuam fazendo, continuam se sacrificando. Sacrifica, sacrifica, sacrifica. Sabe por quê? Porque não crê. Não crê no que Jesus fez. Porque se cresce no que Jesus fez e conhecesse o que está escrito na palavra, não ficaria se sacrificando. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou justificado. A Bíblia diz que a graça dele me alcançou. Através da graça, eu sou salvo, eu sou curado, eu sou transformado. Isso aí vem, sabe, através de quê? De comunhão, de intimidade com Deus. Começa a falar mais com Deus. E aí as coisas vão acontecer na tua vida. Deus fala com você através da Bíblia. E você fala com Deus, sabe como? Através da sua oração. Em vez de você ficar perdendo tempo aí fazendo loucura, vai orar, vai ler a Bíblia, e aí você vai ter intimidade com o Pai. Aí você vai ver que você faz parte da família dele, e que você não precisa ficar fazendo sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Versículo 11: todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem promover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre. Gente, Hebreus capítulo 10, versículo 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, ele aperfeiçoou todos para toda a eternidade. Quanto estão sendo santificados. Deixa eu te contar um segredo aqui, ó. Depois do sacrifício de Jesus na cruz, sabe o que está acontecendo com a tua vida? Você está sendo santificado. E disso, igualmente, nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles
Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no amago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Conclui, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Deus não se recorda dos seus pecados. Deus já lançou os seus pecados no mar do esquecimento. E a palavra aqui que a gente acabou de ler disse o quê? O seu sacrifício. A lei só faz o quê? Você recordar